da tecnologia, tá? O que eu acredito que é uma venda eficiente, para a gente poder ficar um alinhamento sobre essa palavra? Para mim, eficiência é atingir as metas que foram traçadas, sejam as metas de percentual de vendas, as metas com relação a qual investimento que vai ser feito para atingir aquelas metas traçadas, ou seja, uma venda eficiente, vocês concordam que é atingir ao que foi proposto e planejado. Segundo, ter o controle de todo o processo. Pessoal, uma venda, todos sabem, de um empreendimento envolve muitas pessoas, muitos dados, muitas etapas no processo. E vocês têm que ter o controle do que está acontecendo. Sejam aqueles clientes que estão procurando, dados dos corretores, dados de toda a etapa da jornada. Ter o controle e não você ter esse processo fragmentado e sem ter controle de todos os processos. Terceiro ponto, a experiência do cliente na hora da compra do empreendimento. Você tem que proporcionar uma boa experiência de compra. Não é só vender e vender 100% do loteamento. É vender com uma boa experiência com o cliente, para que ele tenha, ao longo da jornada da venda e do pós-venda, uma boa experiência. E, poucos falam, né? Mas uma boa jornada também de venda para o corretor. É importantíssimo, pessoal. A gente fez uma pesquisa recente, chama Panorama de Marketing e Vendas, que a gente entrevistou os principais gestores do Brasil todo, e grande parte das vendas no mercado brasileiro vem através de imobiliárias parceiras, de corretores parceiros. Então, você ter um corretor com uma boa experiência de autonomia, de respeito, de ferramentas digitais, vai fidelizar esse corretor e a médio e longo prazo isso é fundamental para as vendas. Tá? E por fim, a parte dos dados confiáveis, ou seja, vocês precisam saber exatamente quais são os principais anúncios que convertem em vendas, quem que está convertendo mais ou não, qual que está o ciclo médio de vendas, ou seja, os dados confiáveis vão permitir fazer um diagnóstico e um tratamento e uma otimização das vendas. O tempo passa rápido, era 20 minutos, já estamos 16 minutos aqui, vou dar uma acelerada, velocidade 1,5, 2 aqui. Aqui sou eu, estou com a mesma roupa, talvez aqui com um pouco de Photoshop para poder ajudar. Então, fundador e CEO da Facilita, mais de 25 milhões de VGV, utilizando as nossas plataformas, mais de 600 clientes atendidos e 60 mil corretores. Tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um aprendizado ao longo desses anos, desde grandes corporações como a Cirela, que é nosso cliente, a Trimos, que é um fundo imobiliário bem conhecido também, grandes loteadoras como a Buriti, Casa e Terra. Então, esses dados que eu estou trazendo vêm dessa experiência e não é o Glauco falando. Aqui eu estou pegando aprendizados do que eu vi e eu vou compilar para vocês aqui. Tá? Minha missão e da Facilita, meu sócio presente aqui também, Orlando, Ana Maria, Joana. A Facilita vem com um propósito de transformar o mercado imobiliário, trazendo inovação e tecnologia para que essa venda seja mais descomplicada. Tá? Bom, além de empresário, eu sou um cara apaixonado pelo mercado de tecnologia também, mas aqui está o grande amor da minha vida, tá? E eu gosto sempre de citar que a tecnologia ela é encantadora, né? Eu fico o dia todo praticamente na tecnologia, mas a gente não pode, pessoal, isso também se fala na parte da venda, acreditar que a tecnologia vai substituir o lado humano. A tecnologia ela vem para nos ajudar enquanto humano, mas a nossa família, a nossa fé, aqui está minha esposa que está junto há 24 anos já, Ana Carla, meu filhinho Miguel, fazendo 14 anos, e o Luca, 8 anos. Então, um recado de coração é que a tecnologia é importante, mas o nosso lado humano, respeito ao cliente, ao corretor e principalmente a nossa família é muito, mas muito mais importante. O nosso maior patrimônio está aqui. Então está todo mundo aqui, deixou as suas casas para vir aqui pegar conhecimento, mas na volta dê atenção, dê amor, porque esse é o maior patrimônio que a gente tem que levar nas nossas vidas, tá bom? Bom, iniciando aqui já então a palestra, a gente estava refletindo sobre o que era mais importante trazer para vocês com relação a esse tema de tecnologia. Tá? Quais seriam os 3 principais conselhos que eu gostaria de passar para vocês sobre esse tema, tá? Bom, primeiro conselho, pessoal, a tecnologia, ela não precisa mudar os processos já existentes. A gente tem inovação disruptiva e tem inovação evolutiva. A evolutiva, você pega o processo que vocês já fazem e aplica a tecnologia para que possa melhorar esse processo. Como assim, Glauco? Glauco, eu gosto de trabalhar somente com imobiliárias parceiras.
Eu não quero ter house, não quero ter equipe interna. Você pode manter esse processo, mas a tecnologia pode impulsionar, pode fazer isso de uma forma melhor, sem ter que mudar o processo. Glauco, eu gosto de trabalhar com um time de pré-vendas. Como a tecnologia pode aplicar esse processo? Então você não precisa transformar, mudar a forma que você faz hoje para fazer de outra forma. Você pode continuar fazendo da mesma forma, mais eficiente e melhor. Exemplos. Não é da minha época, mas meu avô falou. Que na época dele tinha que comprar uma ação de linha telefônica, que era cara. Você tinha que pegar um telefone, fazer uma ligação, esperar outra pessoa atender a ligação para conseguir se comunicar. Quem que lembra disso? Eu não lembro, porque é somente meu avô. Mas o processo continua. As pessoas precisam comunicar umas com as outras. O que mudou? A tecnologia. Você pega pelo WhatsApp, já manda ali uma mensagem, manda um áudio de forma gratuita, de uma forma fácil. Tá? Netflix. Na época a gente ia no final de semana alugar um filme. A gente tinha que pegar, se deslocar até uma locadora, alugar um filme, né? Ir para casa, assistir o filme e no final rebobinar, porque senão, se devolvesse um tempo atrasado sem rebobinar, pagava multa. As pessoas continuam assistindo filme, continuam gostando de assistir séries. Ao invés de fazer esse processo de ter que ir até a locadora, locar o filme, assistir e devolver, aplica-se a tecnologia e faz esse processo de uma forma mais simples e mais fácil. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o consumidor mudou o comportamento e a jornada de compra de uma forma geral. Esse cara está acostumado agora a usar o Nubank, está acostumado a usar iFood, a Uber, ou seja, a forma dele comprar já mudou completamente. E a provocação o processo de venda que vocês estão fazendo atualmente continua o mesmo na época da linha telefônica, na época da videolocadora, ou como que a gente consegue transformar essa venda para que seja feita de uma forma mais rápida, com melhor experiência para o cliente e para o corretor. Tá? Só pegar uma água aqui. Segundo conselho, a gente tem um tripé que é processos, pessoas e tecnologia. E muitas vezes quando se fala, vamos aplicar uma tecnologia para melhorar as vendas, fiquem mais eficientes. Qual que é a melhor ferramenta? Eu vou contratar a ferramenta e está tudo resolvido. Eu quero fazer implantar o CRM, contrato com o CRM, está resolvido. E esse tripé, pessoas, processos e tecnologia, qual que é o objetivo? A tecnologia é uma etapa do tripé, mas se não tiver os processos certos, com as pessoas certas e principalmente quem que é o líder do projeto para poder tocar e fazer acontecer, tá? A gente atendeu muitos clientes no Brasil todo e 100% das vezes os clientes que conseguiram implantar uma venda digital rápida, eficiente, com dados confiáveis, com boa experiência para o corretor e para o cliente, repito, 100% das vezes foram clientes em que teve um líder, um bom líder de projeto para poder fazer essa roda acontecer. Então a tecnologia não resolve tudo, ela é um pilar, mas quero colocar a inteligência artificial no meu pré-atendimento. Quem que vai ser o líder do projeto que vai tocar esse projeto para fazer acontecer? Eu quero colocar, Glauco, uma assinatura digital na minha loteadora. Quem que vai ser o líder do projeto que vai tocar esse projeto a funcionar? É como se fosse, eu gosto de falar, né? O avião não voa sozinho. Tecnologia também não. Se não tiver o piloto para poder levar o avião até o destino final dele, se não tiver o plano de voo, seriam os processos, o avião não chega no destino final. Tá? Então, aqui seriam as principais características de um bom líder, mas em resumo, pessoal, essa imagem representa muito o que eu quero falar para vocês. Que a tecnologia, para ter uma venda mais digital, é como se fosse uma grande roda que ela é pesada e precisa de alguém para poder fazer ela empurrar, para ela começar a ter movimento. Uma vez que essa roda teve movimento, começou a gerar velocidade, etc., aí todo mundo já se acostuma com o processo, ela ganha velocidade com menos atrito. Mas para tirar a roda do lugar, meu amigo, vai ter que ter o líder de projeto para poder fazer empurrar. Ok? Independente
Se essa roda é muito pesada, muito leve, não interessa. Ela não vai andar sozinha se não tiver esse líder de projeto. E resumo aqui: alto engajamento com o projeto, esse líder tem que ter. Flexibilidade e adaptabilidade. É uma mudança cultural, e cultura não se muda do dia para a noite. Então esse cara tem que conversar com pessoas, ele tem que saber adaptar processos, ele tem que saber adaptar tecnologia, às vezes dar um passo para trás, dar um passo para frente até chegar no ponto ideal. Precisa ter uma posição de alto escalão. Tá? Eu estava conversando com o Jorge, da Expand, agora há pouco, e em alguns momentos, quando você vai fazer essa roda funcionar, tem resistência das pessoas. E se não tiver algum líder que tenha autonomia, um diretor comercial, um sócio da incorporadora, ele não consegue fazer essa roda girar e implantar. Então ajuda a colocar lá um estagiário, colocar um gerente comercial, alguém que não tenha autonomia para fazer o projeto acontecer. E por fim, que ele reconhece que é um entusiasta da tecnologia. Tá? Bom, então, terceiro conselho, e o mais importante. Os grandes problemas que a gente tem no mercado imobiliário não é ter ferramentas digitais, não é digitalizar somente o processo. Eu posso ter ali o WhatsApp para o meu coordenador mandar material de venda, mandar disponibilidade. O WhatsApp é digital, ok? Eu posso ter o Drive para colocar os materiais de venda. O Drive é digital. Eu posso ter o meu Excel para fazer a simulação de proposta. O Excel é digital. Eu posso ter o Word para poder gerar os meus contratos. O Word é digital. O grande problema é você ter várias ferramentas diferentes ao longo do processo, mas essa jornada não estar integrada de ponta a ponta. Esse é o grande problema. Não é digitalizar as etapas separadas, mas ter uma jornada única do início ao final do processo. Tá? Bom, nesse sentido, eu quero passar uma sugestão muito legal, pessoal, que é fácil de fazer, mas que resolve grande parte dos problemas. Faça um cliente oculto na sua incorporadora loteadora, se identifique como um cliente e vai lá no Instagram, no anúncio, clica e vê quanto tempo que vai ser atendido, como é que está a experiência do atendimento. Vá até o stand de vendas, se possível, e faça uma experiência para que você veja na prática como que está o seu marketing, como está a sua pré-vendas, como que está as vendas. Porque essa experiência, você se colocar no lugar do cliente e você ver de fora o que está acontecendo, vai trazer informações valiosas para que você possa melhorar o processo. E por fim, nunca se fala sobre isso, né? Mas faça um corretor oculto. Veja como é que o corretor está tendo que precisar para pegar uma disponibilidade do seu loteamento. Qual a dificuldade que o corretor tem de fazer uma reserva? Qual a dificuldade que o corretor tem? Quanto tempo que demora para gerar um contrato? Esse cara já fechou a venda, falta só assinar. E aí demora 20 dias para gerar o contrato. Então faça a experiência como um corretor oculto, que você também vai ver como, se está realmente bom ou não está legal. E aqui eu trouxe um caso que é de hoje de manhã. Tá? Inclusive meu sócio que está aqui, o Orlando, ele comprou de uma grande loteadora de condomínio fechado, e todo mês ele está com dificuldade de pagar, né? Parece que é óbvio, o cara quer pagar, mas tem dificuldade de pagar no cliente. Tentou entrar no site, não conseguiu emitir uma segunda envio de boleto, chamou aqui no chatbot, o chatbot respondeu aquela coisa bem chata, né? Você quer 1, 2 ou 3, você colocou 1, mandou para SMS o código de segurança, colocou de código de segurança, qual é o empreendimento? O bot não pode falar por um tempo. Isso é algo que o proprietário do bot precisa resolver. Código do erro, tal. Será que esse cliente, eu não vou citar o nome, óbvio, sabe o dono da loteadora, o gestor financeiro, que isso está acontecendo? Que os clientes querem pagar e estão com dificuldade de emitir uma segunda via de boleto? Tá? Então, o cliente oculto é bom para que vocês vejam do outro lado da mesa como é que esse cara está sendo atendido, e isso vai ser muito legal. Então eu trago aqui o conceito, pessoal, que é o principal tema que eu quero abordar, que é o modelo de flywheel. Tá? Ou seja, imaginem que aqui é uma grande roda,
em que você tenha sempre o cliente no centro. Tá? Então, o cliente, desde esse momento que esse cara entrou, que ele clicou lá no Instagram e falou, tenho interesse em comprar esse loteamento. Esse dado que entrou, ele vai permeando todas as etapas da jornada de compra desse empreendimento de uma forma única em uma mesma jornada. Ok? Cliente no centro. E cada etapa impulsiona a próxima etapa. Como assim, Lau? Se eu faço um marketing bem feito, aqui com certeza deve ter algumas agências que fazem esse trabalho de geração, por exemplo, de leads, ele vai ajudar muito o processo dentro do pré-vendas. Se o pré-vendas se qualifica de uma forma legal, ele vai ajudar muito o corretor a fazer o processo de venda. Se o corretor faz um bom trabalho de venda, consultivo, rápido, fluido, esse cara vai receber ali rapidamente a comissão e o cliente vai pagar de uma forma correta. Esse cliente pagou de uma forma correta, foi bem atendido, fez uma boa compra, esse cara vai indicar novos clientes, vai falar bem da incorporadora. Nesse panorama que a gente fez agora recentemente, que eu citei, com a Brain, Cúpula e DNA de vendas, o segundo maior canal de conversão de vendas é de indicação. Clientes que compraram, ficaram felizes, indicaram outros clientes e a roda girou. Então imagina que um flywheel que quanto mais clientes satisfeitos nos pós-vendas, vão gerar mais indicações e essa roda vai girando cada vez mais rápida e mais veloz. Tá? Então não é o famoso funil de vendas, que você inicia, topo, meio, final. O cliente comprou, acabou o meu trabalho. Não, pelo contrário. Aí que começa o trabalho de proporcionar uma boa experiência de pós-venda, porque esse cara que vai gerar uma boa indicação. Tá? Então, passando aqui nas etapas, né? Primeiro aqui na parte do marketing, como que a tecnologia pode atrair de uma forma mais eficiente. Hoje, pessoal, grande parte da venda vem da força dos corretores. Então, disponibilize, por exemplo, no aplicativo uma forma para que esse corretor consiga gerar já um site prontinho, com as imagens, com tour, etc., para compartilhar com o WhatsApp para o cliente dele. Se você tem 500 corretores, por exemplo, para vender o loteamento, cada corretor tem 100 contatos. São 50 mil pessoas que vão receber aquela informação. Então você empodera ele de uma forma digital e o marketing fica muito mais eficiente. Integração automática. Nada de gerar lead, chegar para o gerente comercial e passar por e-mail para imobiliário para corretor. Integre automaticamente. Esse cara pediu lá o contato, na hora já tem que ser atendido, no máximo até 5 minutos. Tá? Pré-vendas. Aqui é um exemplo que eu vou trazer, que é a parte de inteligência artificial, que eu mostrei aqui o caso do Orlando, que é o chatbot, que é aquela coisa chata, né? Você quer 1, 2 ou 3, quero 2, quer 1, 2, 3. No final, você vai no 9 que é falar com o atendente. A parte da IA, ela muda muito porque é um trabalho muito mais humanizado, 24/7, e que pode sim apoiar no pré-atendimento da sua loteadora. Desde respostas simples, tamanho dos apartamentos, tamanho do lote, ela vai conversando, pessoal, isso é muito legal, que os clientes não sabem que é uma inteligência artificial. Todo mundo conversa como se fosse um humano conversando. Isso muda totalmente o jogo. Tá? Aqui continua a conversa, falando onde está localizado, sobre o empreendimento. Olha que legal. Mandou áudio, que ele gostaria de saber se tem opções, por exemplo, de plantas. Ela reconhece o áudio, depois perguntou se você quer mais área de lazer, mais as plantas, ele respondeu, já enviou as imagens em sequência. Então a IA pode reconhecer áudio, pode enviar imagens e manter essa conversa de uma forma muito mais eficiente. Ela já pode, aqui é caso real, da história do Samuel, agendou uma visita no loteamento, sábado, às 9 horas. E olha que legal, não é você quer a opção 1, 2 ou 3. A pessoa fala de uma forma natural. Qual seria o melhor dia de semana? Botar de folga no sábado e no domingo, poderia ser na parte da manhã. Então ela vai conversando e automaticamente já viu a agenda do corretor, foi lá e marcou no sábado, às 9 horas, a agenda com o corretor. Nesse caso aqui, a simulação de dados. Então já pode fazer a simulação também de um financiamento, tá?
Novamente, já respondeu aqui, por exemplo, pergunta, ele já falou que, por exemplo, que tem qual que é a renda, etc. Tá? No final, pessoal, ele já manda para o corretor um resumo da conversa, que o lead é quente, está agendado no sábado pela manhã e pode dar sequência na venda. Maravilhoso, né? Então, a tecnologia apoiando diretamente na parte, por exemplo, de pré-vendas. Então, fez um boas pré-vendas, entra aqui na parte de venda. Aqui é um dos que eu mais gosto, que é ter essa jornada cada vez mais digital. Então, proporcione para os corretores uma forma que, pelo app, ele consegue receber esse cliente, acessar uma disponibilidade, fazer uma reserva, simular uma proposta, anexar a documentação, até na hora que gera e assina esse contrato. Tá? Sempre através de um funil de vendas, o famoso funil de vendas. Então você precisa centralizar todas as etapas da jornada da venda, desde que esse cara entrou via algum lead, por onde que ele passou até o processo de vendas, até chegar na parte final, em que esse dado vai para dentro do RP. Tá? Sempre através de dados confiáveis. Então, se você tem uma jornada, pessoal, do início ao final, se você consegue controlar tudo isso, você vai saber os clientes que compraram daquele loteamento, onde que ele mora, se é casado, se é solteiro, quanto que ele ganha. Você sabe informações confiáveis para que você possa saber e passar o feedback para a sua agência, passar o feedback para o seu time de vendas. Isso só é possível se tem a jornada de ponta a ponta. Se eu tenho dados fragmentados em várias ferramentas, é impossível de você saber qual a taxa de conversão, qual o ciclo médio, quem comprou, quem não comprou, por que comprou. Porque você vai ter dados espalhados em vários dados diferentes. Tá? A parte de pagamentos, então, uma vez que você vendeu, na hora de pagar, a reserva com Pix é um recurso de tecnologia que ajuda muito. Então, o cara pode fazer a reserva, igual você reserva uma poltrona no cinema, começa a contar um prazo de 3 minutos, cliente pagou no Pix, automaticamente confirma a reserva. Não pagou, cancela a reserva. Então, uma forma de manter o processo, coloca a tecnologia, fica mais eficiente na ponta. Por que não o cliente já pagar ali uma jornada rápida, via Pix, a entrada ou as parcelas, pagou, automaticamente explita isso para o corretor, ao invés de ter que receber, fazer todo o processo e depois pagar para o corretor. Então, tem tecnologia que você pode já mandar os faturamentos, o cliente pagou, eu já sei qual percentual que vai para o corretor, qual que vai para o gerente e para o diretor. Lá na ponta, o cliente pagou aquele boleto, na hora todo mundo já recebe nas suas contas os valores. É o mesmo processo, é receber e repassar, mas você pode colocar tecnologia para que isso seja feito de uma forma mais simples e mais eficiente. E por fim, para o Matheus não me bater, a parte de pós-venda, que basicamente, o que eu expliquei aqui um pouco, em vez do cara ter uma experiência ruim, ele pode pelo app acompanhar as obras, saber como é que está o percentual de obra dele, emitir uma segunda via de boleto, ou seja, depois que esse cara comprou, mantenha um bom relacionamento com ele na parte financeira, de acompanhamento de obras. Isso vai garantir uma boa experiência e a roda continua a girar. Então, essa roda, marketing, pré-vendas, vendas, pagamentos, pós-venda, depois que a roda começa a girar, cria velocidade, atrito fica menor, tudo resolve de uma forma mais fluida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi para tomar um café aqui no Cappuccino. Obrigado.